Boa tarde, gente! Boa tarde! Vamos lá! Hoje teremos aula de português, tá? Ontem não tivemos uma aula de conteúdo, porque ficamos o dia inteiro, né? Fazendo atividade mural, atividade de arte Dia das Mães e ocupou bastante nosso tempo, né? Então agora vamos para a aula de português, tá? Coloquem por gentileza na página 30 do seu livro de português, tá bom? E vamos estar falando sobre a vírgula em termos explicativos. Como assim? Quando eu falo vírgula, vocês sabem qual é esse sinal de pontuação, correto? Essa é a vírgula, ok? E sabemos também o que é explicativo. Quando eu falo explicativo, eu estou dando uma explicação. Se eu falo, cheguei atrasado, ok. Cheguei atrasado porque eu estava almoçando. Você me explicou o porquê de ter chegado atrasado? Dormi tarde. Ok, dormiu tarde. Dormi tarde porque estava assistindo uma série muito interessante. Você me explicou o motivo de ter dormido tarde. Então, toda vez que eu falo, me explique, você vai explicar o porquê daquilo, o porquê da sua resposta, o porquê daquele motivo, certo? E nesse sentido, nós vamos utilizar a vírgula para estar explicando pra gente. Como assim? Vamos ver agora. Na página 30... Na questão 1, que a maioria ele inicia com questões, né? Ele inicia com um texto que diz o seguinte: o veículo, vírgula, chamado transition, vírgula, vamos lá, tá bem assim. O veículo, vírgula, chamado transition, vírgula, e o texto continua. Tem capacidade, não vou escrever tudo, vou colocar até capacidade, tá? Só para compreender. Tem capacidade, e assim vai o texto, certo? Vamos lá. Se por um acaso eu não tivesse colocado... Não vai tampar, né? Enfim, usar meu braço. Se por acaso não tivesse utilizado o chamado transition, você entenderia? Não. Tem certeza? Eu nem li. Finge que não tem isso aqui. O veículo tem capacidade para 2 pessoas. Dá para entender? Sim. Dá para entender. Porque eu estou dizendo que o veículo cabe 2 pessoas. Então, aqui, entre as vírgulas, ou seja, no meio das vírgulas, eu coloquei um termo que vai me explicar qual é o carro. Que vai me contar que tipo de carro é esse. Ou seja, o veículo chamado o quê? Transition. Quem se chama transition? O veículo. Então, aqui, ele só está me explicando um pouco mais sobre aquele veículo. Ele está me dizendo o nome do veículo. Mas, se por um acaso eu não quisesse, Leonardo, colocar esse termo explicativo, não iria fazer diferença. Porque eu saberia que o veículo tem capacidade para 2 pessoas. Então, aqui entre vírgula, eu coloquei o parênteses, por quê? Para me explicar, para dar uma explicação melhor de que veículo é esse. Se eu falo o veículo tem capacidade para 2 pessoas, pode ser qualquer um. Mas aqui eu especifiquei, eu expliquei qual veículo poderia ser esse. Da mesma forma, eu poderia falar bem assim. O almoço, vírgula, que foi churrasco e que foi
churrasco e arroz. Só um exemplo, tá? Vírgula. Um exemplo bem nada a ver, bem superficial, só para vocês verem a questão das vírgulas. Vocês podem observar que tem um termo, que tem uma explicação, que tem uma frase, que está o que? Entre vírgulas. Aqui eu disse, o almoço que foi churrasco e arroz estava bom. Mas, se eu quisesse falar somente, o almoço estava bom, ok. Eu sei que estava gostoso e pronto, já foi o suficiente, já entendi. Mas, entre vírgulas, eu coloquei o que foi o meu almoço. Para você entender o porquê de ele estar tão bom assim. Eu expliquei qual foi o meu almoço. Então, o que estiver entre vírgulas, Fernanda, ele vai estar sempre explicando algum termo, alguma coisa que está antes dele. Nesse caso, ele explicou do veículo. E nesse caso, eu estou falando de quem? Do meu almoço, tá? O almoço, que foi churrasco e arroz, estava bom. Então, o que foi churrasco e arroz está explicando quem? O almoço. Então, o que está entre vírgulas, esse termo explicativo, ele vai estar sempre explicando o que estiver antes dele. Vamos supor assim, o aluno está prestando atenção. Você vai conseguir me compreender. Se eu falar o aluno que está sentado atrás do Henrique está prestando atenção. O aluno, vírgula, que está sentado atrás do Henrique, vírgula, está prestando atenção. Quem é que está prestando atenção? Não, calma. É a pessoa que está atrás do Henrique. E quem é essa pessoa que está atrás do Henrique? É o aluno, tá? Então, o que estiver entre vírgulas, ele vai estar sempre explicando o que estiver antes dele, tá bom? Vamos aqui continuar a leitura do texto. O veículo chamado Transition tem capacidade para 2 passageiros e necessita de pistas de paradecolagem e aterrissagem, como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. Letra A. O termo em destaque se refere a que palavra? No texto, vocês podem observar que o termo em destaque é chamado transition, tem uma linhazinha embaixo. Então, ele está destacado, tá bom? Quando eu falar o termo em destaque, ele vai estar em negrito, que é uma cor mais escura, ou ele vai estar em itálico, que é uma letrinha torta, ou ele vai estar sublinhado, tá bom? Então, o termo em destaque, que é chamado transition, ele está se referindo a quem? Ao veículo, tá? Então, na 1, letra A, é a resposta ao veículo. Deixem para copiar as respostas quando eu finalizar todas as questões com vocês, tá? Pra gente raciocinar, pensar na resposta juntos, tá bom? Porque senão, quando eu for explicar a questão seguinte, vocês vão estar copiando ainda e vão acabar não prestando atenção, tá? Então, no texto, mais uma vez, o que está destacado aí? Chamado de transition. E esse termo, ele está se referindo a quem? Ao veículo, tá? Quem é que é chamado de transition? O veículo, tá bom? Ah, professora, mas como é que eu vou identificar a quem o meu termo entre vírgulas está se referindo? Pergunta pra ele. Quem se chama transition? O veículo. O que é o feijão e arroz? O churrasco e o arroz? O almoço. Quem está sentado atrás do Henrique? O aluno. A gente pergunta para quem estiver entre vírgula para identificar a quem eu estou me referindo, tá bom? Vamos lá. Número 1, a resposta é o letra A, né? Veículo. Beleza. Na letra B, temos aí 3 quadradinhos, né? Para marcar a que estiver correta.
Na letra B diz assim, esse termo, ou seja, o que está entre vírgulas, ele fornece uma explicação, um exemplo ou uma opinião. Uma explicação. Porque ele vai estar explicando o termo anterior. Ele explicou que veículo seria esse. Eu expliquei o que foi o meu almoço. Eu expliquei quem era aquele aluno. Tá bom? Letra C. Na letra C, não copie agora. Na letra C, qual é o sinal de pontuação empregado para separar esses termos? A vírgula. A vírgula, gente. Beleza? A vírgula, tá bom? Letra D. Qual sinal de pontuação também poderia separar esses termos? Não, o travessão, tá bom? O travessão também pode estar explicando, tá? Então, na letra D, temos aí quantos quadradinhos? 3 também, né? Então, é o travessão, beleza? Vamos lá. Na letra E, acrescente o sinal de pontuação escolhido. Ou seja, ele quer que você acrescente o travessão no lugar da vírgula, gente. Tanto é que tem um espaço grande onde é para colocar os 2 travessões aí no textinho de baixo. Na letra E, tem assim, o veículo, no texto aí do quadro branco. Aí tem um espaço bem grande, chamado transition. E tem outro espaço bem grande, não é verdade? Então, nesses 2 espaços, você vai estar colocando o travessão, tá bom? No texto, ele já nos deu uma grande referência onde colocar. Por quê? Porque a gente vai substituir a vírgula pelo sinal que nós escolhemos, que no caso foi o travessão, tá bom? Então, gente, é dessa maneira que nós fazemos. Essas aqui são as respostas da página 30. A página 31, ela é dever de casa, tá? Vamos lá. Agora, eu vou colocar uma frase pra vocês aqui no quadro. Não copiem ainda, tá bom? Quando eu finalizar de gravar aqui, aí vocês copiam as respostas, tá, gente? Então, olha só. Eu vou dar uma frase pra vocês aqui, pra vocês acrescentarem informações explicativas do nosso substantivo, né? Do nosso substantivo próprio. Vou colocar assim. Deixa eu pensar aqui. A menina está bonita? A menina está bem vestida. Ok. Eu te dou essa frase aqui e eu falo bem assim. Olha. É vestida, você botou vestido. Abaixa. Bem vestida. Eu te dou essa frase, pode cair isso no teste, viu, gente? Então preste atenção. E que, por sinal, está bem próximo de acontecer. Eu te dou essa frase aqui, ó. A menina está bem vestida. Aí na questão eu falo, acrescente um termo explicativo nessa frase. O que vocês vão fazer? Lá vai estar em destaque, né? A menina. Porque é a quem eu quero me referir, a quem eu quero dar uma explicação. Eu estou falando que a menina está bem vestida. Que termo explicativo eu posso colocar? Colocar. Não tem nada que repetir, é colocar. Eu vou reescrever colocando um termo explicativo. Como eu posso colocar? Vamos lá, vou dar um exemplo. A menina está bem vestida. Eu tenho que acrescentar o termo explicativo. Eu não vou aproveitar o que tem aqui. Não tem nem como. Eu vou acrescentar um termo explicativo a ela. Vamos lá. A menina. Aqui ela disse que está bem vestida.
vestida. Então eu tenho que acrescentar alguma característica a essa menina, alguma explicação para essa menina, para que eu possa identificar que ela está bem vestida. A menina, vírgula, de vestido rosa, está o quê? Bem vestida. Pronto, só isso. Viram aí? Beleza? A menina de vestido rosa está bem vestida. Eu especifiquei, eu exemplifiquei, eu expliquei quem? A menina. Professora, como eu vou saber a quem eu estou me referindo? Pergunta pra ele. Quem está de vestido rosa? A menina. Não é difícil. Mais uma frase. Deixa eu pensar aqui. Uma parecida. O menino caiu. Simples. Acrescentem o termo explicativo se referindo ao menino para essa frase. Pode ser como? O menino de boné de bicicleta. O menino que estava usando boné caiu. O menino que estava correndo caiu. Certo? O menino atrapalhado caiu. Mas sempre que vocês forem acrescentar o termo explicativo, é necessário que você coloque as vírgulas. Sempre, gente. Se não estiver entre vírgulas, não é um termo explicativo. Ponto final, tá? Então, coloca o menino, vírgula, que estava correndo, vírgula, caiu. Aí se eu perguntar a quem o meu termo explicativo está se referindo? O menino. Mas como eu vou identificar, professora? Quem estava correndo? O menino. Não tem dificuldade nenhuma, tá bom? É só a gente quer identificar a quem o termo explicativo está se referindo, eu pergunto para o termo explicativo. Se eu quero acrescentar um termo explicativo, eu vou exemplificar, eu vou explicar quem é esse menino. Porque se eu falar o menino caiu, pode ter sido o Gabriel, o outro Gabriel, o Leonardo ou o Henrique. Como eu vou especificar? O menino que estava usando máscara vermelha caiu. Então você já vai identificar quem foi. O menino que estava correndo pela escada caiu. Aí você já vai identificar quem foi. Entenderam? Porque se eu falar o menino caiu, qualquer menino pode ter caído. Então o termo explicativo é para explicar quem é aquele menino. Para que a gente consiga identificar com mais clareza. Beleza? Beleza? Vamos agora, dentro do mesmo vídeo mesmo, para um outro conteúdo, tá? Ou eu faço outro vídeo, gente? Faz outro vídeo. Melhor, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Então... Ou não? Não, vamos no mesmo. É na próxima página, gente. É de boa. Página 32 é um conteúdo muito simples. No vídeo vai ficar de 2 minutos. Palavras com a terminação agem. Vamos lá. Eu vou deixar isso daqui aqui, tá, gente? E vou apagar página 32. Não é. Eu vou deixar... Português. Eu vou deixar isso aqui, tá bom? Vou apagar somente lá. Pra quando a gente for responder a página 32, eu coloco lá a resposta, tá? Pra vocês copiarem somente quando finalizar tudo. Vamos lá. Olha só, gente, como eu falei pra vocês. Deixa eu separar, né? Vamos lá. Vou colocar isso aqui, a página 30, pra quando vocês forem copiar, né? Porque eu sei que é capaz de ter gente se confundindo. Vamos lá. Na página
página 32 tem assim, palavras com terminação agem. Aqui na imagem, né? Ele nos dá duas palavras. Ele nos dá a palavra decolagem e aterrissagem. Já são palavras que são formadas. Porque eu sei que a palavra decolagem, a sua forma principal não é essa. E eu sei que decolagem só se tornou uma decolagem porque eu acrescentei o agem, tá bom? Então, nesse caso aqui, o agem vai ter uma função. Vamos lá. Decolagem sem o agem, como é que fica? Decolar. Verbo. Então, para eu formar uma palavra, eu vou pegar o verbo, vou acrescentar o agem e vou formar uma nova palavra. Decolar, não é verbo? Eu decolo, tu decolas, eles decolam. É um verbo, é uma ação. Certo? Se eu quiser transformar em outra palavra, basta somente eu acrescentar o agem. Porque vai modificar até mesmo o seu sentido, tá bom? Vai deixar de ser um verbo, vai ser uma coisa que aconteceu, um ato. Ah, o avião atrasou a decolagem, ele atrasou aquela situação, aquele momento. O avião vai decolar. Quem vai decolar? O avião. Então aí já é um verbo que o avião vai estar fazendo, ele vai decolar. É um verbo, tá bom? Então o verbo em si são terminados em ar, er ou ir. E ele pode se modificar de acordo com o meu pronome, com o meu substantivo. Mas, decolagem, eu consigo modificar? Eu decolagem? Não. Tu decolagem? Não. Eles só podem colocar plural ou singular. Certo? Da mesma forma, aterrissagem. Se a aterrissagem não tivesse o agem, é o quê? Aterrissar. Ponto final. Aterrissar é um verbo. Eu acrescentei quem? Agem. E se tornou um ato de aterrissagem, tá bom? Dentre outras palavras que também nós temos com o agem. Aprender. Se eu acrescentar o agem, fica como? Aprendizagem. Aprendizagem. Beleza? Se eu colocar dublar, que é um verbo. Dublagem. Beleza? Colar. Colagem. Então, ele deixa de ser um verbo para se tornar um ato, uma coisa que a gente faz. Beleza? Que foi feito, tá bom? Vamos lá. Agora, muitas pessoas se confundem, às vezes, na questão de viagem com J e viagem com G. Porque eu consigo escrever viagem com J e viagem com G. Viagem com G, ele vai ser um substantivo. Ou seja, eu vou dar característica a ele. A viagem foi boa, a viagem foi péssima, a viagem foi interessante, a viagem foi demorada. É um substantivo, uma palavra qualquer, né? Que eu posso acrescentar característica a ele. E ele não se modifica, tá? Porque ele não é um verbo. Agora, viagem com J, ele já é um verbo. Eu viajo, eles viajam. Não é verdade? Então, viagem com G é o que, gente? Um substantivo. Viagem dessa maneira é um substantivo que eu vou acrescentar informações a ele. E viagem com J é o quê? Um verbo, porque eu consigo modificá-lo de acordo com o pronome e assim por diante. Beleza? Eu viajo, eles viajam, vocês viajam, nós viajamos, eles viajarão. Ok? Mas viagem com G nós podemos utilizar somente, unicamente como substantivo, tá? Então, palavras substantivos a gente consegue se modificar alguns acrescentando o agem, que eu até falei pra vocês, tá bom? E é isso, gente, acabou o conteúdo. Tá vendo? Se você fez outro vídeo, fica um vídeo de 3 segundos praticamente, né? Enfim, brincadeira. Ok, vamos agora para a página 32 responder juntos, tá? Vou colocar aqui do lado para quando vocês forem copiar não se confundir. Vou puxar a câmera já, peraí. Página 32, bora lá.
nós vemos aí o avião que está fazendo a decolagem, que ele está subindo, né? E a aterrissagem, que ele está o quê, gente? Aterrissando, descendo, né? Vamos lá. Na letra A, ele pede para relacionar a palavra ao seu significado. Na letra A, nós temos o D de decolagem, não é mesmo? E temos o A de aterrissagem inicial. Letra A. Temos aí 2 espaços para colocar a letra de acordo com o seu significado. O ato de levantar o voo é decolagem ou aterrissagem? Decolagem. Decolagem. Ato de pousar em terra. Aterrissagem. Por favor, que seja em terra, né? Porque no céu todo mundo vai se encontrar com Deus um pouco mais cedo, né? Vamos lá. Aqui, na letra B, pede para pintar as terminações comuns nas 2 palavras. Então, pega um lápis de cor aí e pinta o agem das 2 palavras. Qual é a terminação que tem em comum aí? Bora? Aqui, ó, na imagem mesmo, tá? Decolagem e aterrissagem. O que tem em comum? O agem. Então, pintem pra mim o agem aí. Que cor? Qualquer cor, azul, rosa, roxo, preto não vai sumir, né? Amarelo, sei lá, cinza, arco-íris. Pinta aí o agem das 2 palavras, tá? Porque é a terminação em cima, Henrique. Na palavra decolagem. Cadê a palavra decolagem? Cadê a palavra decolagem? Isso, o agem. Pinta o agem. 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 E o agem. Pinta o agem das 2. Tá? Pintaram aí o agem dos 2? Não? Sim? Pintou? Letra C. Na letra C, esses 2 substantivos são derivados de verbo. Quando eu falo derivado, é que ele vem do verbo, que ele se forma do verbo. Derivado do leite, queijo, manteiga e assim por diante, tá? O que vem daquilo, tá? Vamos lá. Aí ele pede pra gente identificar o verbo das 2 palavras, decolagem e aterrissagem. Temos assim, né? É que número aí? Letra C. Na letra C, nós temos assim, verbo, não é mesmo? Certo? Aí tem 2 quadrados embaixo, não é verdade? Ou eu tô doida? É isso mesmo, não é não? Não é verdade? Então, nesses 2 quadrados aí, o primeiro tem assim, alguma coisa mais agem igual a decolagem. Qual é o verbo de decolagem? Decolar. E na parte de baixo diz assim, alguma coisa mais agem igual a aterrissagem. Qual é o verbo de aterrissagem? Aterrissar. Com 2 S, né, gente? Me deu um branco agora, misericórdia. Tira de mim isso, pelo amor de Deus. Enfim, gente, não é difícil, tá bom? É muito tranquilo a gente estar identificando os 2, tá? Então, a página seguinte, que é a página 33, também vai ser dever de home, beleza? Então, nesse momento, eu vou vir com o vídeo aqui, vou dar uma paradinha para você dar pausa e copiar a resposta da página 30 e em seguida da página 32, tá bom? Então, aqui, gente, da página 30. E agora da page 32. Beleza? Então é isso, gente. Nossas aulas, né, de português foram essas, tá? Até a próxima. Beijocas. Fui.